Muito boa tarde, meus queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Avinauer. Estou aqui ao meu lado com Dani Alves, nossa head de ESG e sócia aqui da Covero. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada pelo espaço. Hoje vai ser legal. E hoje temos uma convidada mais que especial, Suzana Martioni. Seja muito bem-vinda, Suzana. Muito obrigada. Feliz de estar aqui com vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Suzana, uma mulher visionária, empresária, ítalo-brasileira, já compartilha aqui o nosso querido país há alguns anos. Suzana, acho que hoje pra gente começar, conta pra gente quem é Suzana Martioni, além de todas as qualidades que eu acabei de falar. Uma italiana que quase 10 anos atrás tive uma ideia, às vezes eu mesma falo louca, mas apaixonante, ou seja, de planejar e construir bairros e cidades inteligentes e inclusivos. Eu me mudei e falei para minha mãe, olha, 8, 9 meses e eu volto. Vou lançar um projeto e volto. E agora são quase 10 anos que eu estou aqui, consegui o meu passaporte, por isso que podemos falar realmente de uma ítalo-brasileira e sempre mais apaixonada desse lugar e daquele que estamos conseguindo fazer aqui. Mas caramba, sair da Itália para vir para o Brasil, por que Brasil? Tão longe, tão distante, uma cultura... não muito igual, não muito parecida. Olha, o Brasil é mais parecido daquele que parece com a Itália. Tanto é que em 15 dias eu cheguei e pensei, é o meu lugar, de verdade, e me mudei. Mas é devido a um fato. Junto com o meu sócio de sempre, o cofundador, Gianni Sabio, que atualmente é o nosso CEO global, a gente tinha uma ideia, que é essa. Bairros e cidades inteligentes e inclusivos, ou seja, o projeto que no Brasil se chama de Minha Casa Minha Vida, em outros países tem nomes diferentes, mas o conceito é o mesmo, e que precisa de um grande déficit habitacional, porque precisamos de economia de escala, números grandes. E o Brasil é um dos 5 países do mundo que tem o maior déficit habitacional, junto com a China, a Índia, a Rússia e a Nigéria. E quando estávamos pensando no melhor lugar, saiu uma matéria na revista britânica The Economist que falava os 10 melhores lugares do mundo onde investir. E um era o Porto do Pecém, lá no Ceará. E, gente, eu ainda lembro, não sabia onde era o Ceará. Procurei lá no Google, agora vou perder o passaporte. Agora o governo me fala, devolve o passaporte. Não sabia. Procurei, um amigo meu me falou, nossa, mas é fantástico, lugar de kite, de surf, é Cumbuco, é Jericoacoara. Eu, zero. Um nada total. E cheguei, fiz uma pesquisa na região, depois uma outra com a Universidade de Milão para entender o impacto de um projeto como esse naquela região e simplesmente a gente pensou, é o lugar certo. E lançamos o primeiro projeto, que se chama Smart City Laguna, lá no Ceará, e tudo começou. Entre aspas, loteamento, que é algo que vai muito além, porque é um conceito de mudar a forma de morar, mas começou como um loteamento, as primeiras casas que entraram no programa Minha Casa Minha Vida, e depois um desenvolvimento tão grande que agora não é simplesmente Minha Casa Minha Vida, agora é gente que investe no projeto porque compra lotes para depois revender ou construir, gente que devido ao fato que as casas são de qualidade tão boa e que somos bem localizados, compra para investir ou como segunda moradia, ou seja, a verdadeira evolução de um bairro sem o conceito de classe A, B, C, D. É fantástico. Incrível. Eu acho que aproveitando só para contar um pouco mais, explicar um pouco mais para quem está assistindo a gente, sim, o que vem a ser então exatamente uma cidade inteligente. Então, explica um pouquinho melhor para a gente o que significa isso, quais são em mais detalhes o que significa tudo isso. Para nós da Planet não é simplesmente falar de cidade inteligente, vamos além, inclusiva. Eu tento de resumir isso em poucas palavras. É infraestrutura de alto padrão, é tecnologia ao alcance de todos e é inclusão social. 4 pilares fundamentais que são a base de cada um dos projetos da Planet. Ou seja, pensar no meio ambiente, pensar que a tecnologia é o meio, mas não é o fim para mudar a vida das pessoas. Pensar na arquitetura e no planejamento urbano e, último, o conceito de pessoas e de inclusão social. E para cada um desses pilares, a gente tem soluções aplicadas. Eu faço algum exemplo. Falamos de tecnologia,
Temos um aplicativo gratuito, temos totem interativos, temos câmeras gratuitas dentro do hub de inovação. Falamos do meio ambiente, blocos fotovoltaicos, ciclofaixas, piso intertravado, iluminação de LED. Falamos de urbanismo e de arquitetura. E pensar que a cidade, daqui a 20 anos, irá ter muitas mais pessoas. Portanto, planejar desde hoje e pensar no mix funcional, ou seja, interligar residência e comércio para não criar cidades dormitórios, ter muitos espaços compartilhados, pensar em um polo comercial desde o começo. E último, aquele que provavelmente é o mais importante, o conceito de pessoas e de inclusão social. A gestão social, que é um time nosso que acompanha pelo menos 2 anos os nossos moradores, com direitos e deveres, aprender a cuidar do bem comum. É biblioteca de objetos, biblioteca de livros, cinema gratuito, cozinha compartilhada, área lounge para todos, academia ao ar livre. Ou seja, juntar isso tudo. Não pense simplesmente smart igual tecnologia. A tecnologia é um pedacinho disso todo. Que legal, nossa, que incrível, mas como vocês conseguiram surgir com essa ideia tão inovadora? Quando a gente pensa em Brasil, a gente sabe, comparando com países mais desenvolvidos, que a gente está muito atrás de muitos países que já têm uma cultura de trazer muito mais pautas sociais, enfim, para o dia a dia das pessoas. De onde surgiu essa ideia? Sou sincera, é do Gianni, o meu cofundador. Quase surgiu por acaso, ou seja, a gente estava pensando de investir e realizar um projeto no Brasil e ele começou a falar de tecnologia, de urbanismo, de inclusão social. E eu nunca irei esquecer, estávamos falando com uma arquiteta amiga nossa, de Milão, e ela falou, mas vocês querem fazer uma Smart City? A gente falou, não sei se é exatamente uma Smart City, mas é isso. A gente não pode simplesmente construir um loteamento, jogar casa em cima, entregar a chave e esquecer. Precisa ir muito além. E surgiu de lá a ideia, foi dele. E, gente, não foi nada simples. O começo foi muito complicado por 2 motivos. Chegar do outro lado do mundo, gringos. Ninguém acreditava. Uma mulher no comando, ou seja, Você essa sonhadora... Zero. Gente, as primeiras reuniões com o tradutor, indo no restaurante comendo comida arada, porque eu estava pedindo uma coisa achando que era uma outra. Parece a gente indo em restaurante italiano sem entender nada. Sim, difícil. Uma vez cheguei no hotel, quase que chorei. Pensei, mas por que eu fiz isso todo? Loucura. Portanto, no começo, difícil. Como italiana, como mulher, e 2, com uma proposta tanto alternativa, tanto diferente daquele que o mercado era acostumado, ninguém acreditava. Imagina contar isso todo 10 anos atrás só com um 3D, nada de pronto. Eu vou fazer isso, eu vou construir isso, eu vou realizar isso. Eu acho que poucos acreditaram. E eu sempre falo uma coisa, sempre irei agradecer as primeiras pessoas que compraram com a gente. São aqueles que apostaram, que investiram em lotes ou casas, e eu devo algo a cada um deles. Portanto, gratidão para sempre. Inclusive, Suzana, a gente tem um convidado aqui atrás, sentadinho aqui atrás, que acabou de contar pra gente que a família dele comprou uma das primeiras construções, dos primeiros projetos lá em Laguna. Luquinhas. Sim. Podemos chamar ele aqui, sim. Eu quase que chorei com ele no elevador quando ele me contou, me emocionou tanto. Eu gostaria de ter ele aqui com a gente. Por favor, vem aqui, Luquinhas. Lucas. É um prazer te receber aqui, né, na Aquavero. Grazie. E a minha tia Berenice e meu padrasto compraram a primeira moradia própria no projeto Laguna 1. Então, assim, foi maravilhoso. Eu não cheguei a ir lá visitar, embora eu sou de Pernambuco, acredito que esse ano eu vou visitar. Aí eu vou para Ceará, porque eu tenho amigos no Ceará e eu quero visitar eles. Mas assim, por exemplo, desde que ela começou a morar lá, ela emagreceu 11 quilos. Porque agora ela anda de bicicleta, tem uma vida mais saudável. Sim. Coisa que eu acredito que aqui ela não teria. Porque, infelizmente, a gente não tem uma cidade assim que estimula uma vida mais saudável e exercício físico, né? Então, eu acho que o Planet Smart City ele é um conceito de vida, né? Nossa, mais ele saudável. Pode palestrar no meu lugar. Falou uma coisa bem legal, é um conceito de vida. Mas são coisas tipo essa que mudam o meu dia. Quando eu entrei no elevador e ele me falou disso,
de verdade, a gente se emocionou, a gente se abraçou, porque me deixou tanto animada. Às vezes, você acha, a CEO da Planet não consegue acompanhar de perto todos os projetos, e é verdade, eu não conheço todos os moradores, eu não sei o detalhe de tudo aquilo que acontece, mas quando ele me contou essa história, eu parei um momento, fiz um passinho atrás e pensei, é por isso que vale a pena algum dia trabalhar 15 horas por dia, solamente para depois entender que a gente impacta a vida, que não são casas, lotes, números, são vidas que mudam. Isso é aquele que faz de verdade um projeto smart. Grazie, Luca. Obrigado, Luquinhas. E só aproveitando, acho que um outro ponto que você falou, pensando em 10 anos atrás, o conceito ESG, que hoje é muito divulgado, muito falado, né? Até para quem não sabe, a gente está falando de meio ambiente, parte social, governança. Imagina como era isso há 10 anos. Né? Então, acho que traz ainda mais desse quê visionário, não só de vocês, mas também para quem acreditou, né? Como os familiares do Lucas, para quem acreditou nisso lá atrás, e não é mais uma tendência. Né? Quando a gente fala de ESG, a gente fala não é uma tendência, é uma realidade. Sim. É o que a gente vê daqui para frente. Então, é por isso que a gente entende que um projeto como o de vocês, uma empresa como a de vocês, tem muito a crescer e tem muito a se desenvolver. Eu não sei se você ia emendar alguma pergunta relacionada a isso, mas eu queria te perguntar, Suzana, o seguinte. Acho que falando dessa questão de ESG, falando dessa mudança, né, que a gente vê ao longo dos 10 anos, acho que quais foram as principais... Vocês não têm esse projeto só em São Paulo, né? Perdão, só no Brasil, só no Ceará. Tem em São Paulo, tem outros lugares espalhados pelo mundo. Qual que é a grande diferença, ou qual que é a grande diferença cultural, quais são os principais desafios, olhando para essa trajetória, não só de sustentabilidade, mas para todos esses pontos que você trouxe aqui para a gente? Então, qual que é a maior dificuldade, ou qual que é os maiores desafios ao longo desse tempo e nessas diferentes culturas? Olha, para incrível que pareça, tem alguns elementos que são idênticos em cada lugar. A gente, nesse momento, além do Brasil, que foi aquele do projeto piloto, trabalha também na Itália, onde eu nasci. Não podia faltar. Na Índia, nos Estados Unidos, e estamos lançando um projeto na Colômbia. E olha, são muito parecidos. É diferente a arquitetura. São diferentes alguns projetos, tipo o esporte é diferente, a religião é diferente, a cultura Mas a essência é a mesma. É a mesma. Cada um procura o mesmo. Um ninho onde morar. Um lugar onde a criança não passa o tempo todo na rua e tem o cinema gratuito, o esporte, o conceito de cultura, de empoderamento. É isso igual em cada lugar. Uma outra tendência que é muito similar é aquela dos espaços compartilhados. Você pode ter um espaço diferente em termos arquitetônicos, mas todos usam os espaços compartilhados. Essa cultura de morar num lugar um pouco menor para gastar menos e depois ter cozinha compartilhada, salão de festa, lavanderia, tudo isso em comum, é igual no Brasil, nos Estados Unidos e na Índia. Tanto é que aquela que eu chamo de soluções smart, a integração das soluções inteligentes, nos projetos são muito, muito parecida. A nossa gestão social funciona da mesma forma aqui e no Texas. Ou seja, isso é muito legal. Eu sempre falo, ninguém pense que o Brasil é um país de série B e os Estados Unidos, que são mais ricos, são de série A. São iguais os projetos. Isso eu acho fantástico. Sim, os desafios são sempre os mesmos. Ou seja, que no começo ninguém acredita, as pessoas não apostam. Uma coisa que acontece em cada país, que é um problema comum. Muitas vezes, as pessoas, os compradores, têm uma dificuldade a, como posso dizer, misturar os papéis. A Planet constrói, tem a gestão social, tem um aplicativo, acompanha os moradores, mas a Planet não é a prefeitura, a Planet não é a companhia elétrica, não é a companhia de água. Às vezes as pessoas acham que eu sou o prefeito, parece brincadeira, mas muitas vezes as pessoas misturam esse papel. Portanto, isso acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, na Índia ou na Itália. É bem, bem parecido. Isso é a prova de como a natureza humana é sempre a mesma. Todos gostam daquele que é lindo, portanto, a gente tenta de ter sempre uma arquitetura bem arrojada. Todos gostam, em um sentido muito positivo, das mesmas coisas. E a gente tenta de respeitar o nosso público da mesma forma. Nunca a gente tratou o Brasil e a Índia, que são mais pobres, de uma forma e os outros países de outra.
Que legal, que legal. Acho que isso traz um senso de responsabilidade social Sim. gigantesco, Sim. que é algo que a gente, que de fato, tem que trabalhar mais. A gente Sim. bate bastante nessa tecla sempre. E também na democratização da infraestrutura. Você consegue trazer uma moradia de qualidade para pessoas que geralmente não teriam acesso, né? Hoje, aqui no Brasil, quais são as cidades que vocês têm projetos semelhantes a esse? Projetos horizontais, a gente tem em Rio Grande do Norte, com Smart City Natal. 3 projetos no Ceará, Smart City Laguna, que foi o primeiro, em São Gonçalo do Amarante. Região de kite, como eu falei no começo, e do Porto do PCM. Smart City Aquiraz, do outro lado, perto de praias lindíssimas e do Beach Park. Mas também no Ceará, né? Sempre. E recentíssimo, último, Smart City Praia Bella, que é do lado da Smart City Aquiraz. Estamos em um lugar com uma localização privilegiada. E projetos verticais aqui em São Paulo, sempre com o mesmo critério. Isso vale também na Índia, nos Estados Unidos, ou seja, a gestão social, o time de acompanhamento dos moradores, espaços compartilhados, isso vale, seja no horizontal que no vertical. Incrível, incrível. Eu acho que a escolha do Ceará foi super assertiva também, né? Foi. Eu conheço algumas cidades por lá, conheço Aquiraz, inclusive. Sim. É uma cidade bem... que falta muita infraestrutura. Então, não poderia ter sido mais assertivo o primeiro projeto de vocês. Assim, o que eu queria escutar de você, Suzana, você comentou, você tem projetos em vários países do mundo, em várias cidades aqui do Brasil, e já deu para sentir que você e os seus sócios sempre foram pessoas muito visionárias, pensando nessa parte social, enfim, em todo esse contexto. Mas quais são os próximos passos agora da Planet Smart, dado que vocês já desbravaram fronteiras ali, pelo menos aqui no Brasil, que a gente não tinha antes? O que vocês veem? Eu tenho um sonho Conta grande, pra gente. que é de chegar em cada estado do Brasil. De verdade, eu gostaria de ter projetos em cada lugar. Em cada lugar do Brasil. Tenho a oportunidade, eu já tive, de trabalhar em outros países, sempre dentro da Planet, mas eu nunca quis sair daqui. O meu sonho é continuar aqui em cada lugar. E hoje é 100% privado, né? Vocês não têm nenhum tipo de parceria pública. 100% privados os nossos projetos, totalmente. Seja no Brasil que nos outros países, sempre. Perfeito. Que incrível, muito bom. Acho que, bom, para os nossos ouvintes, a gente sempre comenta bastante alguma forma de trazer um pouco mais essa realidade, principalmente aqui na Faria Lima. A gente sabe, né? Faria Lima é a bolha aqui de São Paulo, é onde estão os grandes bancos, as grandes empresas de investimentos. Acho que uma pauta super legal. Inclusive, você comentou antes da gente começar que tem uma figura super famosa que vai entrar com vocês nesse projeto. Não precisa falar nomes. Mas algo legal de a gente deixar para os nossos ouvintes. Como que a gente consegue trazer isso mais para a nossa realidade? Como que a gente consegue trazer mais essa responsabilidade social ou então investir, que seja de forma monetária? Como que a gente consegue entrar nessa também? Sim, olha, é uma pessoa bem famosa que se apaixonou do projeto. Se acompanha as nossas redes sociais, você irá ver. Já fica o convite no Instagram. E foi uma honra para mim, porque esse é interessante. A gente constrói projetos para quem quer morar e pode comprar uma casa ou diretamente um lote e futuramente construir. E tem pessoas que investem. Você falou alguns minutos atrás uma coisa que eu sempre falo e que adorei, a democratização da infraestrutura. Ou seja, não é infra de classe A, B, C ou D. Essa é infraestrutura de classe A, mas ao alcance de todos. E a gente tem pessoas que investem comprando lotes ou comprando casas que depois são alugadas. E comprar um lote significa investir com uma parcelinha que é menos de R$500 por mês. Por isso eu falo de democratização da infraestrutura. E para mim é uma honra a possibilidade de ter pessoas que podem chegar a investir. Você justamente falou, estamos aqui na Faria Lima, não todos têm a oportunidade de investir milhões na Bolsa de Valores ou em outro tipo de projetos. Aqui, com um valor pequeno, muitos podem ter acesso a um tipo de investimentos que eu considero muito valioso. Isso é muito legal. Perfeito. Acho que além de toda essa parte valiosa que você comentou, acho que um ponto que eu já te escutei muito falando em alguns outros podcasts é a questão de educação e a parte muito voltada para crianças, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais em relação a isso, porque eu acho que é um
É um ponto... É um tema sensível, né? Exato, e é um tema que, enfim, eu acredito muito que é o futuro e para onde vai o nosso país. Então, se você puder comentar um pouco mais, não só do que você pensa, mas como que vocês... quais são as atividades ou que vocês incentivam as crianças que moram, não só apenas as que moram nas cidades, né? Mas eu entendo que também as crianças que estão aos arredores das cidades. Então, sim. Você falou duas palavras mágicas: educação e criança. É tudo, é o futuro, é vida. Eu aposto muito na educação, porque a criança aprende o bem de forma muito fácil, muito simples, e depois leva isso todo em casa. Portanto, quando a criança aprende uma coisa bem feita, entende o conceito de certo e de errado e é empoderada, cresce da melhor forma. Portanto, a gente tem uma quantidade muito grande de projetos sociais ligados à criança. É cinema gratuito, curso de inglês, tudo isso é gratuito e, gente, importante, não é somente para os moradores, é, como você falou, para as pessoas que moram ao redor. Portanto, se você não mora na Smart City, pode usar todo aquele que temos de compartilhado. Criança tem acesso à biblioteca, ao cinema, às bicicletas compartilhadas, cursos de inglês. No interior do Ceará temos criancinhas que não moram, nem provavelmente no futuro irão morar na Smart City, porque para comprar uma casa dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você precisa ter uma renda mínima, você precisa ter um trabalho, precisa comprovar renda. E muitas vezes isso não é possível. Isso não impede a essa criança de aprender inglês na Smart City, de ir no cinema, que eu sempre falo, é a forma de ler de quem não sabe ler, portanto é uma forma de cultura muito grande. E essa criança é a bem-vinda e fala, é o meu lugar, essa é a minha biblioteca, essa é a minha cidade. Portanto, investir na democratização da educação e da cultura é criar as pessoas empoderadas do futuro. Nossa, muito legal, muito legal. Eu queria entender uma coisa, Suzana, você comentou mais cedo que o intuito nunca foi fazer a construção de um complexo, vende e depois deixa lá e só, enfim, constrói outro. E o intuito não é esse, nunca vai ser. Hoje, como que vocês fazem para manter toda essa estrutura em relação a incentivo aos moradores? Existe um incentivo a essa ajuda compartilhada? A gente sabe que isso não é nem um pouco fácil de colocar, de ter uma cultura, de fazer com que as pessoas enxerguem, poxa, não é a minha casa, é a minha cidade. Como que vocês conseguem incentivar? Amei a pergunta, porque é a pergunta de muitos que investem, porque pensam, como é que funciona? Como é possível que a Planet dá grátis a biblioteca, o cinema, isso tudo? A gente tem uma sustentabilidade econômica ligada ao uso do nosso aplicativo. Se chama Planet App e é o painel de controle da cidade. Vocês podem baixar, é gratuito e tem programação do cinema, festas, eventos. E vocês se cadastrando, vira um banco de dados para nós. Portanto, eu posso vender no meu aplicativo produtos e serviços. Quem vende no meu app me paga uma comissão. Por exemplo, no último projeto da Itália em Milão, a gente fez quase um leilão para empresas de eletrodomésticos. Posso dizer o nome, ganhou Electrolux, que vendeu com um desconto de 40% para os nossos moradores. Todos compraram, porque 40% de desconto é fantástico. E a Electrolux nos pagou uma comissão. Essa comissão, para nós da Planet, parte é lucro e parte volta em termos de projetos sociais. Por isso, quando eu te falo que tem uma biblioteca gratuita ou uma biblioteca de objetos onde você tem grátis a furadeira, os equipamentos, é porque eu vendi produtos, ganhei uma comissão e consigo bancar isso todo. Quanto àquela geração de cultura que você me perguntou, eu trabalho da nossa gestão social. É um time interno. Eu brinco falando que entre um psicólogo e um síndico, porque é bancado para nós, Legal. que acompanha os moradores para um mínimo de 2 anos, ou seja, direitos e deveres. Você tem o curso de inglês gratuito, mas você cuida do seu jardim, cuida da área verde, cuida da cidade, aquele conceito de pertencer. É uma palavra que em inglês é to belong, eu amo. Pertencer significa que você cuida da sua cidade, não simplesmente da sua casa ou do seu apartamento. Isso é uma mudança, uma virada de chave da forma de pensar das pessoas. Portanto, a gestão social faz isso. As pessoas precisam aprender a ser, antes de todos, bons cidadãos. Às vezes a gente critica o governo, é culpa
do prefeito, é culpa do governo, é culpa... Certeza, às vezes é errado, mas cada um de nós, no dia a dia, pode fazer algo. Começar a pensar e agir de forma diferente. E esse é um incentivo que vocês trazem todos os dias dentro da Planet City. Um trabalhaço, gente. Imagina. Vocês conseguem ver Você consegue dar um exemplo pra gente de alguma mudança efetiva nesse acompanhamento ao longo dos últimos anos em relação a essa comunidade ou essas pessoas? Alguma história, enfim, de alguma família ou de alguma pessoa específica, de uma mudança significativa que marcou a tua vida? Te falo 2 exemplos. Um muito prático de dia a dia. Os moradores criam comitê e grupos, portanto, eles acompanham problemas, tipo... Tem um parque que é muito sujo. Eles organizam um domingo a limpeza todos juntos e eles fazem isso. Tem uma área que precisaria de uma arborização. A gente, junto com o nosso gestor social, consegue mudas e todos eles vão plantar e arborizar aquela área. Ou seja, as pessoas aprendem que criando uma associação e se juntando podem fazer coisas bem feitas. Isso é o verdadeiro conceito de empoderamento. Não é simplesmente ir nas redes sociais reclamar contra o governo. Não, vamos fazer algo. Vamos botar mão na massa e fazer acontecer. Porque a diferença é essa. Tem gente que reclama e não faz nada. E tem gente que faz e faz acontecer. Isso é aquele que a gente quer tentar de fortalecer. E depois um exemplo que para mim é uma coisa que me emociona cada vez que conto, mas é a história verdadeira daquele que a gente tenta de fazer. Conheço um menino que leva sempre o irmãozinho dele na Smart City Laguna no cinema. E esse menino é assaltante, ou seja, não é uma história simples. E conversei com ele várias vezes. Uma vez me contou a história da sua família, de coisas difíceis, histórias de droga, de violência. E ele me falou, mas o meu irmão vem aqui dentro, vai no cinema cada semana e ele nunca irá fazer aquilo que eu faço. Eu quero que ele aprenda, que ele vai na escola e um dia compre uma casa aqui dentro e venha morar aqui. Ou seja, é uma pessoa que aprendeu que é possível mudar, que é possível acreditar que ninguém nasce com um destino escrito e predestinado, que cada um é difícil, às vezes é muito difícil, mas cada um de nós tem a possibilidade de escolher e de fazer acontecer. E essa mudança, né? De fato, Sim. É o que vocês estão plantando. Tentando. E é muito incrível ver É emocionante. Exato, É verdade, é tentar de de sonhar. Às vezes a gente trabalha tanto, Cora. Eu sou uma doida que trabalha 15 horas por dia. Às vezes paro e falo, não, mas eu não quero perder essa capacidade nem de me emocionar, nem de sonhar. Incrível. Nossa, eu me emocionei com essa sua última história. Muito obrigada. Acho que de fato vocês têm conseguido trazer muitas mudanças para a vida das pessoas. Isso é super importante. Que tenham muito mais Suzanas por aí querendo fazer projetos parecidos. Grazie. Bom, a gente vai chegando ao fim do nosso podcast com essa história super emocionante. Suzana, antes da gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Sim, olha, entramos nessa vibe dos sonhos. Vale para cada um de nós tentar no dia a dia de parar 5 minutos e sonhar e tentando de envolver os outros, fazer algo bom por alguém impacta vidas. E cada um de nós tem essa possibilidade, de forma diferente, cada um tem possibilidades diferentes. Mas ajudar alguém a realizar um sonho é de verdade algo grande que nos deixa orgulhosos. Nossa, muito bom. Muito Obrigada. bom mesmo. Acho que é inspiração total aqui. Muito. Que legal. Suzana, Obrigada. muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é sempre muito bem-vinda. Quando quiser comentar um pouquinho mais do seu projeto aqui de São Paulo, também é super bem-vinda. Será uma honra. Dani, obrigado por ter participado. Você, Lucas, obrigada. E para você, meu ouvinte, obrigado por ter nos assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que você não perca nenhum dos próximos podcasts. Um abraço. Grazie.